Bom dia. 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 18. O capítulo 4, versículo 18, é para a pessoa introduzir o tema, porque ele não explica realmente o significado dessa palavra aqui. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Algumas versões falam o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Vocês estão olhando ali? Ah, porque está ali, né? Está certo. No amor não há medo, né? É a fobia que João está dizendo. Vamos orar, ficar de pé, fazer uma oração. É só para... É uma tradição ficar em pé, podia ser sentado mesmo, entendeu? Senhor, gratidão por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Então, quando você vê que o João fala uma coisa aqui interessante, né? Esse João possivelmente, é claro que é o irmão de Jesus. E e João, realmente, ele tinha um amor mais maduro, era uma pessoa que amava Jesus, entendeu? Então, quando ele escreve aqui, ele escreve da experiência dele. É muito comum a pessoa fazer isso. Então, João está descrevendo o que ele sente. Mas, se você perguntar para o texto, às vezes, quando você está em baixa, as pessoas... Hoje não, mas o tempo da doença lá, né, aquela Covid e tal, deixou muita gente deprimida, não foi mesmo? O pessoal ficava em casa e ficava deprimido, mas a gente morreu de depressão. Agora o homem lá que inventou a vacina, não sei o que era obrigado a tomar, ele está ameaçado da cadeira elétrica, esse homem, um tal de Fauci. O nome dele é fake, falso. Ele mentiu até. A pessoa diz, ele enganou todo mundo. Falou, a mim não. Quando falaram de vacina de 30 dias, eu falei, se morrer uma vez só, mas essa vacina eu não vou tomar não, porque o cidadão fez a vacina no mês passado, como é que ele pode saber que é bom ou não? Não é? Falei, eu não vou tomar. Aí, lá ia no dentista, a senhora não tomou ainda. Sabe por que as pessoas falavam? Você não tomou ainda? Sabe por quê? Porque ela tinha tomado. Queria que todo mundo tomasse para ficar igual. Teve um cliente que falou assim, você não tomou? Falei, não. Olha, senhor Rinaldo, toma para poder continuar fazendo as coisas. Ele é um engenheiro, né? Um doutor engenheiro. Eu falei, ô Mateus, você tomou e está aí, eu todo preocupado? Então, não vou tomar, não. Só se morre uma vez, então não vou tomar. Aí tomei os remedinhos proibidos. Tomei lá só. Mas aí, agora o homem está... E os médicos lá na Inglaterra, que é obrigado a tomar, estão processados, porque é obrigado a tomar. Todos eles processados, e muita gente indenizada. Você toma se quiser, não é? Quem quer tomar, toma. Até que eu tinha muita vontade de tomar. Quando chegava a minha vez, chegava lá, acabou o estoque. Eu não voltei mais. Brincadeira. Mas você vê que João fala aqui do medo, e muita gente teve medo nessa época, né? Medo de sair, medo de ficar em casa, medo de tudo, todo mundo ficou com medo de tudo. Mas João diz uma palavra aqui, diz, 18. O perfeito amor lança fora o medo.
Sinceramente, dá para saber o que é isso? Você fala assim, amor, tá. Perfeito amor. Ele não diz o que é. Pois é, então agora, se você... Para a gente entender isso, nós vamos abrir 1 Coríntios 13, 4. Aí nós vamos saber o que é perfeito amor. Aí vamos saber o que é o perfeito amor. Quer ver? Vamos ler junto. 13, 4. Está ali, né? O amor é sofredor. Como é que está escrito aqui? Está mais... Eu gosto mais dessa versão aí. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Mas tem mais coisa. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Ali é a respeito da ressurreição e os dons espirituais, não é o caso agora. Você vê que é interessante? Paulo, ele diz o que é o perfeito amor. Se você buscar isso, até a estresse vai embora. Você não precisa subir o monte. Então, vamos ver. A primeira coisa que Paulo diz é que o amor... Primeiro, que João diz, o amor é perfeito, que é o teleia ágape, teleios, que é o perfeito, acabado, completo. Um tipo de plenitude que também Paulo ensina da maturidade do homem perfeito em Efésios 4:13, o homem perfeito. Há uma ideia que as pessoas ficam pensando, mas não existe, é utópico. Absolutamente perfeito não, mas essa é a teoria prática para tudo, para o cristão mesmo. Não tem outra não. Então a primeira coisa da composição do que é o perfeito amor, a primeira coisa que Paulo estudou é que ele é paciente. Então todo cristão, todo pastor, todo líder, todo diácono, toda pastora, toda diaconisa, enfim, todo líder, ele tem que ter a paciência, macrotomia, que significa um grande coração, uma vontade aberta, um coração aberto, macrotumos, é paciente, ele... Ter paciência, claro que é com os outros. Consigo mesmo, relativamente fácil você ter paciência, né? Mas sempre se refere ao outro. Paciente, ele também ele espera, né? Às vezes a paciência vem, não é só... Como é que você vai colocar isso no mundo prático? Paciência quando o horário do culto. Paciência se você diz, está na hora de terminar. Ou paciência se você está numa fila de banco e você fica angustiado, né? Paciência com um troco que não fez na hora que você queria, que fez a compra. Paciência numa resposta. Paciência quando você quer que a pessoa se converte, mas não converte no seu tempo, aí você começa a passar na frente de Deus, né? Querer tirar os vícios da pessoa com a mão, querer mudar a pessoa no tapa, na bronca. Porque a gente prega uma coisa, mas é difícil de vê-la. Você tem que esperar a pessoa converter, mas às vezes a pessoa atropela, sai na frente
querendo... No começo, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo a obra. A pessoa fala, né? Né, Mateus? E daí, daqui um mês, dois, assim, peraí. Deus está demorando muito. Você não largou o cigarro ainda? Você tem que largar, porque não sei o quê. Senão você pronto, já não é Deus mais, né? A pessoa perdeu a paciência. Aí você, mas se você não fala nada, a pessoa nunca larga. Mas, tudo bem, mas a paciência é assim mesmo. Mas um dia larga. Pronto, o sucesso foi de Deus. Agora, quando você estipula essa regra, a pessoa larga com medo. Às vezes, vale a pena, às vezes não. Eu não prefiro não. Às vezes, muita gente na igreja fumou muito tempo. Fala, um dia larga, um dia largou. A segunda coisa, segundo ingrediente do bolo, vamos assim dizer, não se gaba. É gentil. É outra palavra que significa ser gentil. No discipulado, se você não for educado, você não ganha as pessoas, nem atrai as pessoas. Você viu falar as pessoas sem cabelinho na venta? Quem já viu falar? Faz assim? Irritada, né? O cabelinho na venta. Toda hora assim. Tem gente assim, irritado. Então, se você não for um tipo assim, que se irrita, não for calmo, ou então fosse pessoa que gosta de contar vantagem, né? Eu consegui largar fumar num dia, ou então contar outra vantagem, ou contar milagres, ou contar vantagem e tal. Isso tudo aí é uma falta. O amor não se gaba, mas ele é gentil. Isso está falando do perfeito amor. Não é? Depois diz, ele não é ciumento. Se você tem ciúme, o amor... Se a pessoa tem ciúme do púlpito, ele não é perfeito. Ele pode ter ciúme da mulher dele, mas não pode também ser um ponto. Eu tinha um amigo que foi ser pastor numa cidade, falou, eu compartilho tudo, menos minha mulher. Eu falei, mas peraí, nem se supõe que a pessoa vai fazer isso, né? Agora, se você for para o campo missionário com esse pensamento, você já está derrotado, né? E está falando das coisas razoáveis, né? Então, o amor não é ciumento. Ele não fica ciumado do púlpito, do cargo, do que faz, eu que faço, só eu faço os milagres. Só eu posso escrever um livro. Então, eu lembro quando o Mateus veio agregar aqui, né? Ele falou assim, que lá onde ele estava, não podia escrever um livro. Ele falou, aqui você pode escrever 10. Para mim, não tem problema nenhum. Até é bom a riqueza, ter um teólogo, né? Que coisa maravilhosa. O último livro do Mateus, quem lê tudo é líder, já leu tudo. Só faz o seminário porque tem que fazer, mas sem ler tudo, estudar, você é um teólogo. Erudição e devoção, ou devoção e erudição. Excelente. Só o título já diz tudo, sabe? Quer dizer, não podemos ter ciúme das coisas, do cargo. Esse aí não pode. Vamos pôr esse aí para fazer um cargo, fazer tal coisa. Não, isso não pode. O passado dele, o presente, não sei o quê, o ciúme, né? Então, e também significa querer as coisas dos outros. O ciumento também tem isso. Não se gaba. Se gabar é fanfarrão, se gabar. Se gaba, nome esquisito. Né? Não se gaba. Você vem aqui, eu vou dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Uma das coisas que eu não... Até às vezes só se relaxa. Pessoa que você ora é curado, mas eu não lembro de nome, nem de lugar. Às vezes
eu tive lá na Bahia, uma senhora, você lembra que aquele dia fiquei curada? Falei, amém, não lembro nada, irmão. Outro dia aqui no retiro também, a pessoa falou, olha, eu fui curado aquele dia. Mas eu não sei. Tinha que ter um secretário para ir registrando isso, né? Que nem tinha o Jeremias lá, o pessoal. Quem escrevia os livros dos profetas eram os escribas. Não é jactancioso, não se exibe. Ou pode ser o fanfarrão. Depois diz, a quinta coisa aqui, não é arrogante, não se envaidece, enfático, empolado, pomposo, ostentoso. Isso é uma coisa, a pessoa ostentar. Mas às vezes não é só o líder religioso, mas uma pessoa rica que ostenta. Né? Então, quer ostentar. Qual é o último carro do último ano? Às vezes é uma bomba, que nem Bill Day, né, que vai quebrar tudo, esses carros chineses. Né? Então, a pessoa compra esse carro para ostentar. Se bem que eu acho que você não ostenta, não. Ostenta, Carol? Não, né? Um Fusca ostenta. Quem tem um Fusca, todo mundo olha para um Fusca, né? É verdade? Já um Ferrari, ninguém liga. Então, não se ostenta, exibir-se, se exibir. Aí a pessoa fala, então, paletó e gravata é exibido. Então, aí que você vê onde está a moderação. Então, a pessoa diz assim, olha, eu sou humilde. O que significa, às vezes, a pessoa, sim, que não entende o que é ser humilde. Então, ele pensa que ser humilde é, primeiro, não saber falar direito. Você, nós sobe, nós desce, nós vai, nós vem. É humilde. Bebe cachaça, fuma cachimbo. Humilde. Camisa velha, tudo. Então, a pessoa vem pregar aqui, sobe de bermuda, né? Bermuda, camisa aberta até aqui no umbigo. Fala assim, meio mano, não sei o quê, mano velho, não sei o que lá. É humilde. Como ele é humilde. Então, se essa pessoa se arruma, fala assim, como ele é ostentoso, você acha? Eu acho normal paletó e gravata. Quer dizer, se você vai falar para o público, né? A questão não é assim, se você vai perante um público e não se apresenta dignamente, Deus diz que você está desonrando a Deus porque desonra o público. Porque o povo olha e fica olhando. Por isso que, às vezes, você tem que... A Lana olha, se está certo, tal, né? Butuado, direitinho, né? Ou, às vezes, uma pessoa amiga olha e fala, está solto aqui. Às vezes, tem gente que vê, né? E tem gente que acha que humildade é pregar assim, sabe? Aquela camisa de manga curta, assim, e não sei o quê. Eu sou humilde, sou humilde. Não é. Você não sabe pôr uma roupa bem arrumada? Você não é capaz, você se ensoberbece só com a gravata. Mas é pobrezinho. Então, tem gente que fala assim, o poder não está na gravata. Eu falei, é evidente, nem na bermuda. Então, vem de bermuda, eu mostro o poder. Eu venho de gravata, a gravata, o poder não está na gravata. Mas é claro que não. Não está na batina do padre, é que ele segue uma disciplina. Então, você vai percebendo o que é uma coisa e o que é outra, não é? Pessoa, por exemplo, eu venho tocar a bateria, ou tocar um instrumento qualquer aqui. Aí eu sento todo de bermuda. Bermuda, levanta, você vê a roupa de baixo. Mas é humilde, né? É humilde. Está de bermuda. Está simples, de bermuda, mas não está certo. Então, a moderação. Você põe um traje adequado. Então, é a mesma coisa do Moisés. Moisés perdeu a paciência. Sai água dessa rocha, pá. Ele falou, Moisés, por causa disso, você não entra na terra. Você e a turma toda. Fizeram uma coisa à toa, né? Então, porque você não se santificou perante o povo.
A Verônica ligou essa semana, perguntou: que versículo é esse? Diante das cães te curvarás por causa do teu Deus. Até eu falei para a Theo: lê aí, Theo, que a Verônica está querendo saber. Falei: está vendo? O Deus do ancião. Então, a pessoa não respeitar os mais velhos. Você incorre em falta. Porque você pode ser prejudicado com isso. Moisés foi prejudicado. Você sabe que meus amigos, assim, de conversar, eram os mais velhos? Eu tinha um chamado Manuel Ferreira. Quem se lembra aqui? Acho que ninguém lembra. Eu tinha quase 90 anos. Eu passava de bicicleta e ele sempre sentava na varanda. Ele tinha 2 filhas também, já que não casou, ficou 50 anos, não casou mais, ficou lá. Tá? Aí eu sentava ali na varanda, falava: Sr. Manuel, como é que era a escola dominical, 1950? E ele falava, eu estava assustado. Com eles que você aprende, não é com o mais jovem. Roboão, um personagem bíblico, Salomão, com aquelas coisas de fazer muita coisa, e investimento, emitiu moeda, deu a inflação, perdeu o rumo econômico, aí o povo reclamava. E Roboão falou assim: meu pai alfinetou vocês com mosquito, eu vou, com espada, vou alfinetar com escorpião. Aumentou os impostos, Roboão, pôs um ministro da fazenda tipo esse Taxade, e o Taxade fazia, que taxava lá em Israel, pintava e bordava. Um dia Taxade estava na construção civil lá, e falando de imposto, o Roboão, chegou o povo, pegou o Taxade, coitadinho, nem vou contar o que aconteceu, né? Por causa dos impostos. Porque ele se aconselhou com os jovens. Os jovens falaram assim: não, você agora é jovem, você tem que pôr muito imposto. ISS, imposto de tudo quanto é jeito. Aí o povo não aguentou, pegou o ministro da Fazenda lá e sumiu com ele. Então, você vê, se aconselhou com os mais jovens. Não se aconselha com os mais jovens. Tem que se aconselhar com os mais velhos. Bom, sexta coisa que compõe o perfeito amor: não é rude, não se comporta rudemente. Homem ou mulher não se comporta rudemente, bem trajado, bem comportado. Você vê os cristãos, às vezes mais antigos, se portam bem, não é? Não gritam, não é rude. Ou grita com as pessoas. Vai ver gente gritar com as pessoas, é uma coisa horrorosa, não é? Tinha uma firma ali, Montagem São Paulo, gritava com a funcionária, assim, uma moça grávida, gritou tanto que ela ficou tão apavorada que foi lá pedir oração. Tremendo. Como é que você grita com a pessoa? Para quê? Então não é rude. Sétimo, não busca seus próprios interesses. Não busca o que é seu. Aqui que em espanhol, não busca lo sujo, não busca o sujo, não busca o que é seu. Só busca o que é seu. Isso vale para tudo. Se você prospera, eu vi a Vitória pregando aqui, né? Se prospera, tem que ajudar, tem que estar sempre pensando nesse caminho. Não buscar só o que é seu. Se é na igreja, também não é buscar só o que é seu. O seu ministério, o seu favorecimento, suas oportunidades, só o que é seu. É o que é dos outros. Essa é a composição do perfeito amor, que lança fora o medo. Oitava coisa. Não se irrita. Não provoca, de um verbo que chama parosuno, que não provoca, não se irrita. A pessoa às vezes se irrita fácil. Qualquer coisa que fala, a pessoa já se irrita e já dá um troco da irritação. E há um defeito que, às vezes, pega a pessoa no contrapé.
Se você não vigiar, você se irrita. Então você tem que não se irritar. Falou alguma coisa, não se irrite. Não provoca. Não se torna irritado. Só uma pessoa irritadiça é horroroso. Você conhecer alguém assim. Olha, eu tive um patrão, esqueci o nome dele. Ele tinha os olhos verdinhos, mas ele irritado, bravo, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, um homem tão bravo, patrão tão bravo. Gritava, falava, mas eu subia de bicicleta, Catraca 18, até no número 1018 do Ipiranga, na Confecções Torre, para trabalhar. Uma vez eu fui no banco acertar um borderô, ele me obrigou a desenvolver o juro simples. Eu estudei, né, mas a gente não praticava. Vai lá ver se o juro está certo. Eu tive que pegar os livros, estudar, ia lá com o gerente do banco, falar, esse juro aqui está mais, está menos, o juro composto e tal. E terminou o banco me contratando, né, porque achou que eu era... Aí falou, quer trabalhar aqui? Eu fui trabalhar no Banco Português do Brasil. Mas ele era tão bravo, irmão. Os olhos dele brilhavam, os olhos verdinhos, gritava para arrumar o estoque, berrava com todo mundo. Mas eu peguei logo o estoque, deu até um frio na barriga. Falei, pronto, estou perdido. Aí eu peguei o estoque, consertei, trabalhei, arrumei e tal. Aí veio a auditoria da região sul, lá de Pernambuco, era uma confecção de Recife, aqui no Ipiranga. Ele falou para mim, o diretor, pega Flecha de Ouro, que era uma marca de tecido. Eu fui lá com um frio na barriga, né? Peguei a ficha. Ele, fica aí. Ele foi lá no fundo, contou, bateu. Dá outro Zenith, tem umas várias marcas, bateu. Fecha. Foi embora. Ele ficava 3 dias, aquele dia ficou 1 hora. Aí o gerente falou, rapaz, te agradeço, nunca deu certo esse estoque. E ficou meu amigo. Aí um dia ele, irritado, ele era muito irritado. Eu fui no banco, cheguei, era 3 horas da tarde, quando eu entrei na firma, escureceu tudo, sabe? De bicicleta, Catraca 18, quando eu entrei, escureceu. Mas eu fui lá, lavei o rosto. Aí ele falou assim, isso é hora de chegar? E gritou, falei, mas peraí, eu fui no banco, não interessa. Falei, mas não é possível. Falei, então eu quero as contas. Falou assim, você quer ir embora? Eu quero. Então, não é assim não, faz a carta. Eu falei, pois não. Sentei lá, peço demissão e olha, não quero aviso prévio, não quero férias, não quero 13º, não quero nada, eu quero ir embora. Está aqui, ó, tchau. Aí ele pegou a carta bonita, hein? Você é bobo? Só porque eu gritei com você, você quer que pede as contas? O que você quer? Falei, assim? Então joga a carta fora, ele, pronto, ficamos amigos. Ele gritava, eu falei, sim, senhor. E não levei mais em conta, até que fui para o banco. Você vê que coisa? Não se irritar é um negócio sério, né? A 9ª coisa é, não leva em conta o mal. A palavra é logista taito cacon. Cacon é caca. Você viu? Bebê não fala caca? Caca. Logista taito é lógica. Não leve em conta o cacon. O mal. Fez um mal para você? Tá bom. Não quero nem saber. Tem um irmão que, quando tinha um message, ele falava assim, pastor, o senhor viu o que aconteceu? Não vou nem falar o nome do rapaz. O senhor viu o que aconteceu com tal rapaz? Foi uma olha, me desculpe, eu não quero saber. Eu não quero lembrar, deixa quieto. Mas ele... Não conversa. Depois a gente vê, perdeu a voz, ficou atrapalhado. Mas você não leva em conta o mal. Fez... Minha vingança eu recompensarei. Não interessa, deixa quieto. Não leva em conta o mal. Não guarda rancor.
Você não guarda rancor. Ah, fulano me fez isso. Ah, eu gosto muito de fulano, mas eu tenho uma coisinha com ele, com ela, eu não sei o quê, entendeu? Bom, eu tenho horror disso aí. Ah, aquela pessoa tem... Mas o que é isso, gente? Eu tenho uma parente que fala assim, que você está na minha caderneta preta, vermelha, não sei o quê lá. Eu falava para as pessoas que eu não gostava, né? Está na minha caderneta vermelha, preta. Eu falei, mas que adianta isso? Você tem uma caderneta dessa? É a caderneta do diabo, isso aí, né? Eu tenho uma caderneta aqui do diabo, tem tudo anotado. Não guarda rancor, raiva das pessoas. Vê uma pessoa, já até arrepia. Eu tenho um amigo, patrão, amigo, essas coisas, né? Milionário. E corri o boato que eu não gostava dele. Ele é bem mal educado mesmo. Irritado, mal educado, trata empregado no pontapé, essas coisas, né? Aí um dia eu fui numa filial, entrei, subi, e não vi ele, que ele estava lá embaixo. E perguntei para o Henrique, né, que é o nosso amigo de Engindo. Falei, Henrique, cadê o Moa? Rapaz, eu tinha tanta conversa legal com o Moa, e ele é o tal. Às vezes eu pegava uma onda com ele sobre santo, assim. E tinha tanta conversa, era tão legal conversar com ele, rapaz, ele está bem. O Moa, e o Moa é uma expressão para um nome, que eu não vou dizer. E ele escutou. E eu não tinha visto ele. Imagina o resultado que dá isso no coração da pessoa, né? Quando eu desci, amor, estava aí? Ele tinha escutado. Aí ele mudou comigo completamente, porque eu falei bem dele por trás. Entendeu? Eu não tinha muito motivo para falar, não, mas também tinha, né? E aí, pronto. A gente conversava sobre papo, sobre essas coisas e tal. Então, não guardar rancor faz muito bem para o coração. Isso é perfeito amor. Está vendo a estrutura do perfeito amor lançar fora o medo? Vai pensando. Se você tem medo, talvez você tenha um desses defeitos. Por exemplo, se você fala mal de uma pessoa, você tem medo. Porque uma hora a pessoa fala, você falou mal de mim, ele tem medo, né, dessas coisas. Então, não guardar rancor. E guardar rancor faz a cara ficar mais velha, entendeu? Agora ninguém vai mais guardar. Então, a pessoa fala, se você não tem ruga, você, pois é, rapaz, eu não tenho tempo. Depois tem a 10ª coisa. Não se alegra com a injustiça. Sabe o que é isso? Quando a pessoa fala assim, você sabe aquela pessoa que fez tal coisa? Aí fala assim, muito bem, a mão de Deus pesou, pagou, Satanás, não sei o quê, diabo, mas não sei o quê, blá, 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 blá. Então, o que acontece? Não se alegra com a adquia, as injustiças. Até as injustiças do subpresidente aí, né? O subpresidente do STF, né? Você não se alegra com aquelas. Tem gente que se alegra com os presos inocentes. Eu vejo a Marina Silva, eu fico pensando, mas não é possível. Olha, se você é cristão, vai. Aí prende uma mulher porque não sei o quê do batom. 100 anos de cadeia, 20 anos. Você se alegra com isso? Gente, mas você é crente e se alegra com isso? Mas, sinceramente, viu? Não entra, não dá para você entender. Você se alegrar com a injustiça. O Clezão morreu lá preso porque não deram, o ministro não deixou ele tomar o remédio. E você acha normal? Misericórdia, gente. Olha, sinceramente, eu não, às vezes eu já falei para ela, nem vou ver esses repórteres, eu não consigo mais ver as notícias se não muda.
Aí eu vejo os mais educados, né? Lacombe, lá da Inglaterra, um Lorde, um rapaz educado, que sabe falar. Os que falam palavrão, eu cortei todos, porque eles são mensageiros do diabo. Então, não se alegra com a injustiça, mas se regozija, né? Não se regozija com a iniquidade, mas se alegra com a justiça. Alegra-se com a verdade. Aí, quando você descobre uma verdade, não é só a verdade é Jesus. Eu me alegro com a verdade que é Jesus. Ele não está falando disso. Está falando com as coisas do dia a dia mesmo. Com a verdade, às vezes na política, na economia, nas coisas que acontecem e tal. Você se alegra com a verdade, não é? Mas não se alegra com a injustiça. Isso é um ponto assim, muito tênue para você localizar. Você já já teve rádio? Quem já teve rádio? Que você ia sintonizar a rádio mundial, uma rádio da Europa. Eu queria ouvir um rádio falando inglês. Essa é... Não era? Até que pegava. É difícil isso aí, essa sintonia fina. Então, a injustiça, às vezes a pessoa tem um mal, acontece um mal com uma pessoa e você dizer bem feito, poupa, não fale nada. Se alguém te fez o mal e você entregou na mão de Deus, não abra a boca, fica quieto, porque Deus disse: minha vingança, não diga bem feito, que pode dar problema. Eu tinha um delegado que estava afoito aí demais e tal, né? E no fim, ele foi dançar e morreu. E ele mandou me pegar. Eu entreguei na mão de Deus. E fiquei quieto. Eu fiz uma oração dessa na casa do Osmar, que está ali. Uma só vez, mas nenhuma, também é só uma vez. E deu certo. Deixa quieto lá, na mão de Deus. Esse aí eu estou contando, até outros casos. Então você fica quieto. Você não fica todo dia, ó, eu orei a Deus, você vai ver, misericórdia, se você fizer isso, você está até pecando. Você fica quieto, não fala nada. Isso significa deixar na mão de Deus. Então, essa questão da justiça e da verdade. Tudo sofre. Tudo sofre. Sofre todas as coisas. São coisas, evidentemente, pequenas. Às vezes é um maltrato, contingências da vida. Está quieto. Tudo sofre. Quieto. Tem outras coisas interessantes. Isso é a 11, né? Se alegra com a verdade. 12, tudo sofre. 13, tudo crê, que é uma coisa difícil de ser interpretada, mas não tanto. Tudo crê. É que você sempre acredita no melhor. Não é que você acredita, São Jorge está fazendo milagre na esquina. Eu acredito em tudo, vou lá. Não. Você acredita que existem pessoas boas. Você acredita que existe um governo melhor. Então, tudo crê, tudo sofre. Crê todas as coisas. Se é uma pessoa ali que fez uma boa obra para alguém, fez um hospital, você acredita. Você não diz assim, todos os políticos são ladrão. Não são. Aí tem gente que fala, agora tem pastor traficante. Então, todo pastor trafica? Não, não é verdade. Todo padre é pedófilo? Também não, Todo papa é não sei o quê? Não é assim. Todo padre... Tem padre bom, tem papa bom, tem mais ou menos, tem tanto padre bom também. Todo presbiteriano é predestinista? Às vezes não, às vezes sim também, se for problema dele. Todo sabatista guarda o sábado.
Aí o pessoal falando, agora a presbiteriana diz que todo adventista é uma seita. Por quê? Só porque guarda o sábado? Que isso? Para mim, não. Eu preguei numa igreja batista lá no Peru. Que maravilha. Adventista. Certo? No 7º dia. Paulo era uma pessoa perfeita. Ele dizia aqui, se alguém guarda o sábado, para o Senhor o guarda. O que você tem a ver com a vida dele? Ele guarda o sábado para Jesus. Que maravilha. Porque tem crente que não guarda nem o domingo, vai ver futebol, vai beber cerveja, vai não sei o quê, vai correr não sei o quê de exercício. 5 para as 8 sai correndo para assistir o culto. O adventista está mais certo. Então um dia que ele guarda. Ele falou, nós não guardamos domingo. Quantos domingos a pessoa, né, fica vendo não sei o quê, Ou 5 minutos para o culto. Paga, toma banho de praia, vai logo nesse banho aí, não sei o quê, sai tudo afobado. Né? Então, se a pessoa guarda o sábado, para o Senhor o guarda, crê todas as coisas. O Gibsweck diz que esse conceito é o conceito mais amável de todos os homens. Você olha, vê algum valor. Né? É difícil ver valor no homem lá, né? Mas, de vez em quando, eu falo assim, sabe o que falava esse presidente aí? Tem coisa que é igual meio de pressão. Uma hora está do jeito, outra está do... Ele que falou isso, eu guardei isso, é verdade. Médio está 12, médio está 15, médio está 16, médio, então, melhor não medir muito, né? Fala. Tem conceito mais amável. 14º item, o ingrediente do bolo do perfeito amor. Tudo espera, todas as coisas esperam. Sabe, uma das coisas que evidencia muito o homem moderno, e também daquele tempo, para você ver, isso foi escrito lá no ano 100, hein? As pessoas desesperadas, né? A vezes com a volta de Cristo. E hoje a pessoa desesperada, tem que esperar, tudo espera. Ficar aflita. A pessoa até 25, 26 anos fica aflita, fica uma coisa angustiosa, né? Depois você vai aprendendo que tudo espera. Tal coisa, está aí, vai acontecer, vai dar certo, vamos fazer. Tá. Então, tem a agenda, né? Tudo lhe espera. Depois, 15º, todas as coisas suporta. Quase. Todas as coisas suporta. Suportar tudo? Silêncio. Falatório, problemas, trabalho, etc. 16ª. Aí está acabando. 16ª coisa é o amor nunca termina. A palavra grega para nunca termina é piptei. Eu ouvi uma música grega que falava assim. E em francês, aproveitar que a Theo está aí, deixa eu ver. Le carité ne périt. Está mais ou menos? É. Eu sempre quis aprender francês, ela aprendeu. Sempre quis pintar quadrinho, ela aprendeu. A Dana Brasil, tudo que eu quiser elas fizeram, mas eu mesmo não consegui pintar um rosto, não sai nada. Né? Mas eles fazem. Então, aqui na tradição francesa, eles usam muita palavra, nem um pouco mais, eles usam a palavra point, que é ponto, point. Tudo que eles falam aqui, ó, no point, não se vante point, não se vangloria nem um pouquinho. Point é ponto, escreve point, igual em inglês, mas em francês é point, e significa nem um pouquinho sequer. Então ele fala, não se regozija com a injustiça, point, nem um pouquinho. Na Bíblia francesa é interessante, né? Point, nem um pouquinho sequer. Não se vangloria, point, nem um pouquinho.
que quase é ponto, né? Point, ponto. Não se regozija com a injustiça, ponto. Nem um pouquinho. Não tem esse negócio, não, olha, nem um pouquinho. Olha lá, ele não se irrita, ponto. Nem um pouquinho na Bíblia francesa. Nem sequer um pouquinho se irrita. Olha, não é difícil? Às vezes, não se irritar é o amor perfeito. E depois, la charité ne périt. A caridade nunca perece. Porque o amor nunca acaba. Então, irmão, está aí. Está aí você ler assim, ó. O perfeito amor lança fora o medo. Se você cultivar esses valores, sinceramente, você não tem estresse, não. Não tem medo, não. Não é, psicóloga? Não é isso? Você não tem medo. Você vai com uma pessoa e fala, bom, você não vai ter medo. Por quê? Você tem esses princípios. Esse é o princípio cristão. Diz que o Carlos Wesley, que é o Charles Wesley, eu publiquei essa semana um testemunho de um Galbon, um rapaz, um teólogo, que ele falou, não conheceu ninguém tão gentil como o Carlos Wesley, tão educado como o Carlos Wesley. Ele era tão educado que os estudantes iam tudo para o Clube Santo, por causa da educação dele. Fino trato, educado, irmão do João Wesley. Então, eles eram perfeitos, apesar de imperfeito. Foi João Wesley que desenvolveu a teologia da perfeição, por causa disso. Então, esses são os ingredientes. Então, se você cultivar o amor perfeito, você está menos propenso a sofrer com as consequências da vida, estresse, né? Ficar estressado, ser mais, nem menos. Porque você tem aquele princípio. Esses princípios são espirituais. Há muita coisa passiva e muita coisa é ativa. Não. Também tem o sim, sim. Esses são os ingredientes do perfeito amor que lança fora o medo. Amém. Aproveitando esse amém, vamos ficar de pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. Então, vamos fazer uma oração. Aqui recomenda, isso aqui é dar evangelho com ritual, né? Por exemplo, a pessoa lembrar de pedir perdão. Vamos fazer uma oração pedindo perdão. Porque é uma coisa assim, mas isso aí não é muito mecânico. Irmão, é uma coisa. Se você não faz, como as pessoas às vezes esquecem, eles colocam aqui, que é para você fazer. Às vezes assim, mas eu vou fazer, mas e daí? É assim mesmo. A Bíblia também não está aqui, ó. Você lê ou não lê? Então, aqui tem oração de perdão, mas eu já sei de qual muita coisa. Então, levante a mão e diga, Pai, perdoa-me em nome de Jesus e prepara-me para este momento. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo pão, símbolo do teu corpo, e o vinho, símbolo do teu sangue. Em nome de Jesus, ó Deus, te damos graças pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho, derramado na cruz. Amém. É o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É um mistério. Comamos dele e sejamos agradecidos.
o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus derramado na cruz. Bebamos dele e sejamos agradecidos. Levante a mão e diga: Pai, graças te dou por esta Eucaristia, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Podemos sentar. Aqui tem a doxologia. Doxologia é uma palavra grega, né? Significa uma recitação final. Nunca examinei essa palavra. Doxologia, últimas palavras, parece. Essa é um hino que praticamente é uma confissão de fé. Se você acreditar aqui, você é um crente cristão. Está aí? Puseram? Não, não tem aí, né? Devia pôr aí, ó. Tá, não? No hino 83. A Deus... Então, repita comigo. Quem diz a letra? Ah, você? Minha secretária do organista. Então, repita. A Deus Supremo, benfeitor. A Deus, o Filho. Está vendo aqui a divindade de Jesus. A Deus, o Pai. A Deus, Espírito, entoai. Ó céus e terra, o seu louvor. Amém. Esse é um hino da Sarah Poulton Callen. Essa irmã fez... Está cheio. Aqui o hinário de letra dela. Ó Deus Supremo, benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, os céus e terra o seu louvor. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém.